Olá, muita saúde, ótima noite, ótimo dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje ofereço uma live especial para vocês, que eu fiz com muito carinho. É um tema aberto, recebo muitas mensagens com algumas questões sobre ansiedade e hoje falaremos sobre as principais dúvidas. O que é ansiedade para você? E como que nós podemos buscar o melhor caminho para cuidar desses sinais e sintomas, compreendendo através da medicina tradicional chinesa o que é a ansiedade. Então agradeço muito a presença de todos vocês e começaremos a live com essa pergunta: quais são as suas dúvidas sobre ansiedade? Convido você, conforme entrar, participar da live, deixar um like, né? E participar sempre dessa experiência. Tudo bom? Muito boa noite, ótimo dia. Uma das principais questões das pessoas que têm ansiedade, que me mandam mensagens, são sobre os sintomas, né? E muito do que nós conversamos, eu acho importante entendermos a construção dos sintomas, é que os sintomas eles não aparecem, eles são construídos internamente através do nosso inconsciente. Ou seja, conscientemente eu converso com vocês, eu sei do que eu estou agindo, porém inconscientemente eu tenho comportamentos que eu posso compreender ou não, que faz parte da minha história de vida. E conforme a história de vida vai se agravando, acentuando, tornam-se sintomas, como são sintomas de ansiedade. Então nós começamos daí a entender que a medicina tradicional chinesa trata o ser humano em sua totalidade, entendendo que esse sintoma faz parte de um histórico e para podermos tratar de uma forma efetiva, precisamos entender esse ser humano, essa história, essa vida, compreender o sintoma para no processo de autoconhecimento liberar. Tá bom? E através da fitoterapia nós temos acesso a esses sintomas, diluindo essa pressão física tão acentuada, trabalhando como saúde, tá bem? Qual é a maneira mais fácil de se livrar da ansiedade? Então vamos falar sobre isso. O primeiro ponto para se trabalhar a ansiedade é como se fosse um pilar a ansiedade, né? Então temos alguns pilares para lidar com a ansiedade. Como eu falei, a ansiedade ela faz parte de um histórico de vida da pessoa. Então, o primeiro ponto para se lidar com a ansiedade é o autoconhecimento. É nós aprofundarmos para entender da onde vem esse sintoma. Nós entendemos como vem esses sintomas, nós precisamos lidar com a causa e com o sintoma. Então, com a causa, nós realizamos a terapia de imersão, que é o autoconhecimento, né? E temos o controle dos sintomas, que é através, por exemplo, da meditação, da respiração. Essa linha Mindfulness que eu estudo aqui no Japão, ela tem o Mindfulness Stress Control, ou seja, para controle de estresse. Então eu consigo controlar o meu nível emocional através da meditação. E a meditação, ela é uma consciência e ela é um equilíbrio do nosso corpo. Por isso que a meditação tem tantos bons resultados, tanto no se tratar a ansiedade, como a responder à medicação. Então, às vezes a pessoa ela toma medicação e como os sintomas eles se agravam porque a pessoa não tem ainda o controle dessa situação de ansiedade, aquilo se torna muito angustiante. Porém, quando nós conseguimos trabalhar a ansiedade, a pessoa consegue responder melhor ao medicamento e consegue manusear, controlar os sintomas de ansiedade. Eu até tenho o grupo, né? Agora vai ser em agosto, que a gente vai fazer um grupo terapêutico online para meditação, para aprender a meditar. A meditação ela tem diversos recursos maravilhosos que conforme for se entrando, você consegue se aproximando de você, se construindo essa proximidade e aí gerando esse bem-estar.
Porque também é muito angustiante tentar entrar numa meditação e não conseguir. Então, nós temos algumas etapas, alguns protocolos para se entrar na meditação, para sentir o seu benefício. E aí você se encaixa nela, não fica angustiante, assim, eu preciso meditar, preciso ficar calmo, preciso ficar em silêncio, não. Existem várias possibilidades de meditação para você se encaixar, se encontrar e aí aproveitar bastante esse benefício, tá bom? A próxima pergunta, né? Como se livrar da ansiedade e do medo? Ansiedade e medo são fatores do inconsciente que dizem que tem algo que você não consegue lidar, ou seja, uma situação externa perigosa. Nós conseguimos identificar numa casa quando uma panela queima. Agora, quando uma emoção ela é tóxica, muitas das vezes não é possível identificar. E aí aquela sensação de medo e ansiedade vão se agravando. Então, a primeira questão é entender do que você está perdendo a força, para depois entender como que você pode se tornar mais forte para lidar com essa situação. Nessas questões de medo, eu acredito muito nos florais de Bach e na homeopatia para liberar sintoma. Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagem, né? Nós fazemos uma sessão online e aí eu prescrevo uma fitoterapia ou uma homeopatia, que através de uma avaliação é possível, né? E tem o EFT, que é a liberação de memórias, que você consegue acessar pontos do teu corpo. Eu tenho esse artigo na página, que você consegue apertar esses pontos e diminuir o medo. Porque o medo ele é inconsciente, né? Então, por exemplo, se você tem uma história traumática e você vivencia uma situação que seja minimamente parecida, o teu corpo ele vai reagir novamente. Então, aquela memória que está no inconsciente que é o mais difícil de lidar. Então, essa memória do inconsciente a gente tem que acessar. E não adianta falar, não, vai dar tudo bem. Quanto mais tudo bem você falar, mais o medo vai falar, olha para mim, e aí ele vai aumentando de tamanho. Então é importante ser muito sincero e acessar essa memória. A gente acessa essa memória através da terapia, através dos florais, através da liberação de memórias, através da meditação. A gente tem recursos que a gente consegue acessar. Em relação à bebida alcoólica, né? Qual a ansiedade, ela se acentua com a bebida alcoólica, né? Uma bebida alcoólica, com café, com doces e algumas vezes com alguns processos de massa. Por quê? Essa alimentação, a gente pode até fazer uma live sobre isso depois, a alimentação, ela influencia muito no metabolismo. Então, quanto mais acelerar o metabolismo, maior a tendência a acelerar a mente. Quanto mais acelera a mente, mais ansiosa a pessoa fica. Então é importante tomar muito cuidado com esse tipo de alimentação e também a bebida alcoólica, porque ela gera picos. Então você está ansioso, você bebe para relaxar, aí tem aquele mar de tranquilidade e depois você tem uma queda livre e sente ainda mais. Então eu indico às pessoas que têm ansiedade, principalmente as que tomam remédio, a não misturarem com bebida alcoólica, porque é um autocuidado muito grande, os seus benefícios são muito bons. Então assim, se você faz algum acompanhamento, dá para fazer muito drink, dá para fazer muita coisa legal sem álcool. E aí você também consegue se estabilizar mais no seu padrão. É muito mais saúde para você, tá bom? Então, tenho muitas pessoas que inclusive têm bipolaridade e que sofrem muito por beber, né? Então, às vezes bebe um pouquinho que seja, tem aquela queda na emoção e depois para reerguer é muito doloroso para a pessoa. Então, eu digo para tomar cuidado com a questão da bebida alcoólica em relação a essas situações, que a profundidade pode ser muito maior do que a força de levantar. Então, existem muitas coisas gostosas que você pode estar tomando, né, sem álcool. Em relação a qual é o melhor chá para beber para controlar a ansiedade? Chás são maravilhosos para ansiedade, chá de camomila, chá de hortelã, chá de hibisco bem geladinho. Qual mais? Chá de maracujá, é uma delícia, você pega a casca do maracujá,
você ferve com hortelã, ele fica super fresquinho, você pode estar tomando ele, né? Então, esses chás são chás muito positivos para você poder trabalhar com a ansiedade, né? Você pode fazer, por exemplo, todos os dias de manhã, um desses chás. Então, um dia você faz de hortelã, outro dia você faz de camomila, outro dia você faz de abacaxi, de casca de abacaxi, né? Tem a da folha da amora, que ela também é relaxante. Tem a de unha de gato, que também é muito bom, que ela tira a tensão muscular, ela tira grande parte dos sintomas. Então, se você estiver ansioso, principalmente para dormir, a unha de gato, você trabalha com uma colherzinha de sobremesa, né? Com meio litro de água, você ferve, tampa um pouquinho, coloca hortelã e depois você toma. Ele é ótimo para tirar tanto os sintomas da ansiedade, quanto também para gerar um relaxamento muscular, tá bom? E uma pergunta muito interessante é essa, Arthur. A ansiedade é hereditária? Sim. A ansiedade, ela gera um padrão comportamental e um padrão metabólico. Ou seja, o meu metabolismo ele tem uma função que é coordenada pelo meu ritmo familiar. Então, provavelmente, se meu pai, minha mãe, meus avós têm depressão, ansiedade, bipolaridade ou alguma outra questão neuropsíquica, é possível que as futuras gerações também tenham. E quanto mais se tratar, mais enfraquecido fica no seu material genético, né, que eu trabalho bastante com essa questão do DNA, e mais leve fica para as futuras gerações, tá bom? Então, é um fator hereditário, né? Então, às vezes você vê padrões de comportamento que são iguaizinhos, que você até tenta não sentir, você tenta até eliminar da sua qualidade de vida, e tem horas que você se vê e você está se comportando igual a pessoa, né? Seu pai, sua mãe, seu tio, alguém que tenha o padrão de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem cunho hereditário por dois aspectos, pelo metabólico e pelo espelho, né? Porque sabe quando uma pessoa boceja, a outra também boceja? Nós temos uma qualidade de neurônio que é neurônio espelho, que nós temos a tendência a adaptar e até mesmo a copiar alguns padrões, né? Então, e também dentro da nossa rotina, nós vamos vivenciando comportamentos repetitivos até se tornar um comportamento. Então, se você convive com pessoas ansiosas, você vai se tornar uma pessoa ansiosa. Se você, por exemplo, né, se todos os dias você tem que almoçar rápido, porque o seu grupo ou familiar ou de trabalho almoçam rápido, você vai começar a comer muito rápido. Então, essas pequenas adaptações vai te deixando ansioso. Por exemplo, você tem muitas coisas e pouco tempo. Você tem vontade de fazer algumas coisas, mas gera autossabotagem. Então, essas pequenas coisas que vão acontecendo na rotina vão gerando a ansiedade. E aí a pessoa vai se tornando cada vez mais ansiosa, porque ela vai perdendo a autonomia, né, a capacidade de fazer as suas escolhas e ter mais tempo de se realizar. O que você acha dessa informação? Né? Mesmo tomando Rivotril, eu sinto sintomas. Bem, Jéssica, uma questão que a gente conversa bastante é que a medicação, ela causa um suporte metabólico, né, neuropsíquico muito grande em relação às sensações, né? Então, se você tem um processo de ansiedade, você toma o neuromodulador, ele estabiliza, porém a causa, ela ainda está lá dentro. E esse sintoma é essa causa pedindo socorro, porque provavelmente a situação, ela não foi sanada. Então, quanto maior a dose você tomar, mais fortes vão ficar seus sintomas, que é uma forma de se proteger. Então, é importante olhar para o que está acontecendo, buscar uma referência. Às vezes, quando nós não podemos transformar a situação compreendendo, nós conseguimos nos transformar para poder lidar, e aí sim, o Rivotril ou qualquer outra medicação fazer efeito. Convido você a fazer meditação, nós teremos um grupo de meditação. Convido você a fazer um processo de autoconhecimento, uma terapia.
né? E buscar analisar o que está tão difícil de lidar a tua rotina para você poder ter autonomia de algumas escolhas saudáveis para você, tá bom? Eu não consigo me concentrar nem na meditação. Bem, a meditação, como eu falei para vocês, é um processo. Eu até tenho uma frase clínica que é: não se perca no labirinto do autoconhecimento. Começou a se divulgar com a meditação como algo muito banal, mas ela é uma técnica. E como toda técnica, ela tem alguns padrões de evolução. Ela tem alguns recursos que nós utilizamos para poder entrar na meditação e para poder usufruir dos seus resultados. Então, quando a pessoa fala, eu vou meditar, coloca uma música e senta, e a mente vem a mil, aquilo é muito sofrido. Então, nós temos algumas etapas a seguir para construir a meditação. A gente começa no corpo, a gente trabalha a respiração, a gente trabalha o controle dos pensamentos, a gente trabalha a postura, nós trabalhamos autotoque para uma automassagem. Então, existem alguns processos que eu trabalho que constroem a meditação. E aí, aos poucos, você vai se acostumando com esse novo padrão, você vai se familiarizando com essa situação, né? Essa técnica aqui no Japão, ela traz um acolhimento e não sofrimento de entrar na meditação. Que a coisa mais difícil que tem é para uma pessoa ansiosa, com pensamento a mil, falar: olha, para de pensar nisso, né? Foca no positivo. Oi? Não é que eu quero pensar no negativo, é que minha mente está a mil e eu estou me sentindo a mil. Então não adianta eu puxar o freio de mão do que eu preciso construir esse comportamento, construir essa história, construir esse processo e ir me adaptando. E quanto mais eu me adapto, mais confortável eu fico, mais segura eu fico e mais entregue eu fico a esse processo. E aí eu aproveito que é uma delícia, porque aí eu já estou construindo esses recursos internos para minha adaptação, transformação, bem-estar. Então, permita-se construir todo esse processo, porque aí dessa forma você vai se sentir bem. Dessa forma, o seu encontro com o teu pensamento vai ser muito bom. Porque quando você para e o pensamento vem com tudo, você assusta, isso gera desespero, gera mais sintoma ainda, né? Então, take it easy, vamos começar aos poucos, vamos começar a se conhecer, a se construir nesse processo, se familiarizar, para entrar num processo de meditação muito gostoso, para você aproveitar ao máximo essa experiência, para você ter insights, para você ter muitas coisas boas durante esse processo, tá bom? E não se sinta culpada, tá? Então, viu que o pensamento é acelerado? Vamos entender o que significa ter um pensamento acelerado, o que significa ter ansiedade, né? Por isso que eu achei interessante esse tema aberto de hoje. O que significa ansiedade para você? Quais são suas dúvidas? Quais são seus sintomas? O que vem para você como ansiedade, né? Bem, aqui uma questão, né? Se o uso de uma medicação pode causar a insônia, né? E a insônia, ela vem porque de alguma forma a tua mente ainda está querendo resolver algumas situações. Então, o uso ou não uso de uma medicação não causa insônia. Porém, existem medicamentos que controlam a insônia porque eles são neuromoduladores e eles relaxam a pessoa profundamente. Padrões bem diferentes, né? Então a gente encaixa que a pessoa pode sentir ansiedade e a pessoa pode ter a insônia. E ela pode tomar uma medicação, não interfere uma questão na outra. Então, a insônia é a tua mente querendo resolver situações do dia a dia, principalmente as questões pendentes. Então, por exemplo, você ficou de entregar alguma coisa no dia seguinte, ou resolver alguma coisa no dia seguinte, ou você participou de uma situação que ainda precisa ser mais esclarecida, e aí na tua mente você vai criando argumentos para se convencer, para falar, para resolver. E aí o que acontece?
Da meia-noite, que é um órgão da medicina chinesa, até as 3 horas da manhã, que é o fígado, o nosso corpo ele aumenta o funcionamento interno. E aí você começa a pensar nas coisas que você precisa resolver. E aí a mente começa a trabalhar de uma forma difícil de controlar. Então a insônia é uma forma de você buscar resultados, resoluções e organizar a mente durante a madrugada. E aí você tá naquele soninho morrendo de sono, né? Aquele sono gostoso, mas você não consegue porque a tua mente não desliga. Por isso que a meditação, a respiração, elas controlam muito mais a insônia do que muitas outras medicações, porque é difícil deixar de fazer o cérebro trabalhar quando o corpo ele está parado, né? Porque no dia a dia você está se mexendo, então sua mente está trabalhando, mas seu corpo também. À noite, o teu corpo está parado e aí a tua mente continua. Por isso que à noite tem tantos sintomas, porque enquanto para, a mente vem com tudo. E aí aquilo acelera o corpo e aí começa a dar aqueles sintomas de madrugada, aqueles sintomas agudos, porque não tem para onde aquela energia, aquela sensação, aquela emoção, aquele pensamento ir. E aí ele se torna um sintoma no organismo. Então a insônia ela vem muito com essa questão, com esse caráter de liberar sinais, né, de uma situação que ela ainda precisa ser resolvida e solucionada, ou externamente você realizando alguma coisa, ou internamente perante alguma situação pessoal, profissional, emocional a ser trabalhada. O que eu sugiro? Quando acontecer a questão da insônia, tomar um chá de camomila, né? Agora principalmente no inverno, porque a camomila tem doses altíssimas de relaxamento, né? De neuromodulador para relaxamento, então é um chá muito bom para se tomar, né? E fazer uma automassagem no corpo, trabalhar a respiração, até se diminuir esse padrão de ansiedade e você conseguir relaxar e dormir, tá? Eu tenho sempre umas fincadas nas costas. Os sintomas fincadas nas costas. Bem, Adir, as costas, pela medicina tradicional chinesa e pela psicossomática, ela significa muito o peso, né, que você acaba carregando na vida sobre várias situações que você acaba tendo que lidar e isso acaba sobrecarregando em relação a outras pessoas agredirem, né? As fincadas nas costas é muito isso de, poxa, eu tô fazendo, a pessoa continua ainda a me agredir, a pessoa continua me sobrecarregando, pessoa, situação, trabalho, enfim. Então, essas fincadas nas costas, ela dentro da psicossomática é muito uma fadiga, é um cansaço de uma situação a longo prazo. E aí isso gera muito essa dor, essa fincada, né? Acaba gerando contraturas musculares muito grandes. E aí o que eu indico é realizar alongamento. No site, depois eu passo para você, tem alguns pontos de acupuntura que você pode utilizar para autoliberar esses pontos de tensão, porque eles são muito fortes e geram uma disfunção metabólica muito grande, né? E aí isso te dá uma sensação literalmente de estar sendo apunhalado pelas costas, né? Não sei se você já percebeu isso. Então, o mais importante é realizar principalmente alongamentos e respiração, e aí construir um processo de confiança, né? Porque provavelmente você começou a ficar com a sua confiança em si no outro também abalada, tá bom? Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos. O que se deve fazer numa crise de ansiedade antes de dormir? Então, se você está indo descansar e você começa a sentir a crise de ansiedade, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e ir para um lugar calmo, né? E eu sugiro bastante, como a questão está bastante na mente e ela vem de uma forma muito intensa, primeiro trabalhar o corpo, né? Então, a automassagem eu gosto bastante. Quer fazer massagem no teu corpo, seja no banheiro ou seja sentado no sofá, em algum lugar que você se sinta confortável.
né? Fez a automassagem, gera um estímulo físico positivo, né? E aí, conforme você vai fazendo, você trabalha a adequação da respiração, que diminui a pressão cardiorrespiratória e isso aumenta a absorção de endorfina no nosso organismo, né? E a massagem no peito, que por último você faz para acalmar as emoções, para acolher as emoções, para se acolher, tá bom? Bem, em relação ao não engordar, quando se toma medicação ou se tem ansiedade, muitas das vezes a pessoa ela engorda ou ela emagrece, porque o metabolismo ele fica diferente, ele começa a funcionar de uma forma diferente. E essa forma diferente, muitas das vezes, é negativa, né? Então, o que é importante, principalmente no caso, né, de pessoas que não engordam, é aumentar o nível proteico e de gordura positiva. O que é o nível proteico? A proteína ou animal, que é a carne, né, ou a vegetal, que são os legumes verdes, porque assim o corpo ele começa a absorver mais nutrientes e tem um estoque interno de material, né, de energia. E também as gorduras positivas, que são os grãos, né? Então, conforme você vai comendo os grãos, por exemplo, amêndoa, amendoim, né, castanha, azeite de oliva ou a própria azeitona, você vai comendo, eles têm um nível calórico mais alto, e é uma caloria boa, positiva, que você pode comer para poder nutrir o teu corpo, bem como frutas que têm um índice calórico alto, mas o gasto energético é rápido, porque a frutose tem uma ligação química mais fácil de se quebrar no organismo, então ela também consegue manter o corpo de uma forma mais ativa e positiva. Mas podemos começar por aí a ter essa ingestão de comida para aumentar o peso na causa, né, de uma ansiedade que o metabolismo aumente muito e aí diminua a qualidade do peso, tá bom? Coração acelerado todos os dias. Bem, o coração acelerado é uma ansiedade muito ligada ao emocional, né? O coração, pela psicossomática, é meu centro de alegria, de prazer ou de tristeza, decepção e frustrações. Então, dependendo de uma situação que te desafia, uma situação que você não consiga lidar diretamente, ou uma situação que invada suas emoções, que invada o teu campo de expressão, provavelmente você vai sentir esse aperto no peito, ou atacardia, né, coração acelerado. Então, é importante entender qual é o teu padrão emocional, né, o porquê que você se sente tão cobrado ou por você ou pelo outro, que te gera essa sensação, né? E tem alguns pontos de acupuntura que você pode realizar, também está no site, eu vou passar para você, que está dentro da parte de terapia do blog, onde você pode fazer uma automassagem para poder liberar esses pontos de acupuntura, né? Tem uma respiração para controle do estresse. O coração ele é bem ligado à parte de estresse do nosso organismo, né? Então, trabalhar bastante a respiração, entender qual é o seu padrão emocional e qual é a sua cobrança. Tem o floral Restui, que é um floral que nesse caso é muito importante, é possível de você tomar, para liberar essas sensações e te deixar mais tranquilo, mais harmonioso. Tá bom? A questão da ansiedade é que ela paralisa. Ela paralisa porque ela está se tornando crônica, né? Então, quando a pessoa relata que ela não consegue mais fazer as coisas ou que ela vai tentando e não tem resultado, significa que da parte aguda, que faz pouco tempo que a pessoa tem ansiedade, ela já passou por processo crônico a longo termo com ansiedade.
e com isso você começa a perder um pouco o manuseio. A questão é que muita da clínica é tratada a ansiedade daqui para fora. Então eu tenho ansiedade, você toma um remédio e aí as coisas seguem. E aí isso vai perdendo a autonomia da pessoa, porque a ansiedade é a sua história. Né? A ansiedade é uma história de vida. Então, se os seus sintomas estão se agravando, é porque a situação ainda não foi pontuada. E precisa se pontuar essa história, precisa se pontuar essa situação, precisa se pontuar a sua verdade. E a partir do momento que você pontua essa questão com você, você tem uma habilidade, você tem uma possibilidade de trabalhar com ela. E aí você fala, agora eu estou entendendo por que eu tenho essa ansiedade, por que eu tenho um aperto no peito, o que está acontecendo comigo, o que eu não estou aceitando, eu estou vivendo, e eu preciso ou transformar a situação, ou eu preciso me transformar. Porque senão daqui eu não saio, que é quando paralisa. Quando você não sabe o que você faz, ou o que faz com a situação. Aí você paralisa. E aí vem só os sintomas, porque a tua mente, ela tá no borderline, ela tá no limite. Né? Então, se a sua mente está no limite, ela vai falar, olha, aí tem uma crise de pânico. Por quê? Porque ela fala, você está num limite tão grande que você não vai conseguir encontrar, se relacionar com outras pessoas. Você está num limite tão grande que você não vai sair de casa, porque você não vai dar conta de resolver essa situação. Você não vai para o trabalho, que são algumas pessoas que travam antes de ir para o trabalho ou de voltar para casa, porque você não consegue lidar com aquilo. E isso a gente vê sem julgar, mas é uma realidade que a pessoa acaba vivendo. Então a pessoa acaba passando por situações, aquilo se torna parte da história dela, isso se torna um limite físico, mental e emocional para a pessoa, para cada um de vocês, e aí paralisa, e aí vem só os sintomas atrás dos sintomas. E aí a gente trabalha com muita responsabilidade, com muita seriedade para entender essa situação e passar por ela. Né? E é engraçado que na primeira sessão, geralmente a pessoa fala assim, nossa, não sei de onde vem o sintoma. Vamos lá, vamos descobrir onde está vindo esse sintoma. Vamos descobrir há quanto tempo tem esse sintoma. O que tua mente está falando que não dá conta? Para a gente construir um recurso para você se identificar com as possibilidades de poder transformar, de poder melhorar, de poder vencer, de poder seguir em frente. Que é possível seguir em frente. Tá bom? Para fazer o atendimento de homeopatia e florais de bar comigo, eu faço atendimento online, então apenas me manda uma mensagem inbox que eu passo para você todas as informações. Fica à vontade, tá bom? E eu faço a prescrição e envio pelo seu e-mail, você consegue comprar em qualquer farmácia de manipulação, tá bem? Todas as vezes eu acho que vou infartar e aquele aparelho de pressão no pulso mostra alteração de pressão. Bem, a questão da pressão aumentada, ela é um fator de ansiedade de querer resolver algumas coisas, né? E até mesmo de enfrentar algumas situações. E quando você coloca aquele aparelhinho no pulso, ai meu Deus, eu digo para você, coloca uma vez por semana. Porque só de pensar em colocar aquele aparelho, a sua pressão já sobe uns 3 pontos. E aí vai subindo, você vai ficando mais ansiosa ainda. Né? Porque você fica preocupada de acontecer alguma coisa que você não gostaria que acontecesse. E aí atualmente mesmo já entra em alarme. Então, acontece, né, a psicossomática emocional, e quando isso acontece, você tem o coração acelerado, o aumento da pressão, e isso aparece no relógio, né, no medidor, né, e aquilo vai te deixar mais ansioso ainda. Então, quando você começar a sentir o coração acelerado, faz outra coisa, né? Lê um livro, coloca uma música, vai respirando. Como eu falei, a automassagem eu gosto muito porque traz um acalento para o corpo, né? Sai da mente e vem para o corpo. Então, faz uma automassagem, sinta seu corpo, acolha a sua história até diminuir e ir passando. Aí com isso vai diminuindo essa sensação tão angustiante. Mas tem que olhar mais embaixo o que está acontecendo.
bom? Fico muito contente que o jeito que eu passo as informações, que eu converso com vocês, esclarece, traz tranquilidade e a realidade, né, sobre a situação, que é uma situação que eu imagino que seja muito difícil para vocês. Eu já passei, como todos nós, né, por momentos de ansiedade e sei que é um processo que nós precisamos olhar para dentro de nós e sermos sinceros, né? Logo que eu cheguei aqui no Japão, eu estava muito feliz, mas era tudo muito novo. Eu moro aqui no Japão e, e entender que aqui seria o meu novo processo e que teriam coisas que eu precisaria superar como pessoa e como profissional, me geravam algumas sensações e que eu tive que sentar com as minhas emoções, né, até através do meu prisma terapêutico, e ser muito sincera. Olha, aqui eu tenho limitações, aqui eu tenho potenciais e horizontes, então eu vou focar nesse processo, eu vou ter que me acolher aqui, né, nessas emoções, na saudade, na distância, mas também posso focar nessa parte positiva. Então, é um processo que faz parte de todos nós. Mas ter a amorosidade de olhar para isso e ser sincero com você, né? Essa situação eu gosto, essa situação me desafia, essa situação eu tenho facilidade, essa situação eu tenho limitações. Conforme você vai olhando para isso, você vai construindo novas possibilidades na sua vida. E aí, em vez de você se sentir frustrado, você sente que é um processo da sua transformação, da sua transição para algo que você precisa se descobrir, para algo que você precisa mudar, transformar, aceitar, reconhecer. E aí a transição ela vai sendo diferente. E aí você consegue outros resultados, outras formas saudáveis de viver. Então a saúde, ela é integral, ela nos mostra quem nós somos, sem julgar. A gente busca compreender para poder saber o que está acontecendo. E a psicossomática dentro da medicina tradicional chinesa é muito sincera em relação a isso. Então nós olhamos os sintomas, olhamos a história da pessoa, construímos um recurso de transformação e passamos pelo processo. E aí a gente consegue fortalecer esse ser humano para viver por essa situação. Porque tem situações que precisam desse apoio, precisam desse suporte, tá bem? Quando é difícil lidar com o sofrimento? Realmente, existem dores que são dores profundas. Eu digo que existe a dor psíquica, a dor cardíaca e emocional, a dor física, a dor na alma, que é aquela dor que consome a nossa energia vital. Então, existem muitas dores que nós podemos experienciar como seres humanos, né? E entender que existe a dor, mas também existe a cicatrização, existe o luto, o processo da transição, também é muito importante. Por exemplo, uma separação, né? Então, quando tem uma separação, seja de qualquer coisa, de qualquer situação, existe um luto, porque houve uma perda, né? Houve uma quebra de uma confiança, há um processo do luto, né? Há algumas coisas no trabalho que te incomodam, há um sofrimento emocional. Você descobriu que uma pessoa que, por mais que você goste, tem um comportamento tóxico ou invasivo. Como lidar com essa situação? E sim, tem um processo do luto, porque quando você encara uma situação que é tão sofrida, você vai sofrer. Mas você também pode se cicatrizando durante esse processo para se fortalecer, para poder lidar com ele com mais alteridade, com mais tranquilidade. O problema é que quando cai no sofrimento e nele se permanece, ele se consome muito. Então, se a situação ela é tóxica, é nociva, te machuca, e você se expõe sempre a essa situação, seja ela qual for, ela vai
sempre machucando, né? Então imagina fisicamente se todo dia você passa numa parede apertada, menor que o teu corpo, e você raspa o teu ombro. E aí primeiro você começa a raspar o teu ombro. Aí começa a raspar, começa machucadinho. Depois o que que acontece? Sua pele vai engrossar. E aí por dentro você sofre, mas por forte você fica forte. Então por dentro você tá sofrendo, mas por fora formou uma cápsula tão protetora que aí todas as vezes que você passa só vai engrossando, mas lá dentro tá sofrendo. Então o sofrimento torna a pessoa forte para ela lidar com situações difíceis. Mas aí dentro a pessoa vai ficando frágil. Então o que nós precisamos fazer? Aprender, virar de lado para poder passar e não se machucar. A gente precisa entender qual é essa situação que é tóxica, entender como que você tem lidado e qual é a melhor forma de poder resolver essa situação, né? Porque aí diminui a situação, a exposição ao sofrimento e você cria a possibilidade de viver de uma forma melhor. Porque eu falei, existem dois processos. Quando você tem que mudar lá fora, então assim, tem uma calha pingando. Eu preciso arrumar aquela calha. Seja o problema que for externo, né? Seja um problema com alguém, no trabalho, em casa, enfim. Se tem uma calha pingando, eu preciso resolver. A calha consertou e continuou o problema, eu preciso mudar. Se não tem nada que eu possa transformar lá dentro, eu preciso, lá fora, eu preciso transformar aqui dentro. E é essa a nossa questão principal no processo de desenvolvimento terapêutico, tá bom? Quando a medicação ela não supre a intensidade, significa que você vai ter que controlar a ansiedade. Por quê? Porque assim, as medicações elas são teoricamente muito boas, né? Existem milhares de comprovações, elas têm efeitos. Hoje em dia as drogas são muito de uma qualidade muito boa, né? De uma tecnologia muito elevada, de comprovação científica muito potencializada. Mas a grande questão é não deixar apenas para a medicação resolver esse problema que é psicoemocional. Ou seja, né, você está a mil, tem milhões de coisas acontecendo e você vai precisar encontrar uma forma de organizar a sua rotina, o teu pensamento, para aí a medicação fazer efeito. Porque se você está a mil, existem internamente e externamente situações a mil, e aí a medicação ela pode até controlar um pouquinho, mas ela não vai resolver. Por quê? Porque o estímulo ainda está sendo feito e o nosso corpo responde a estímulo, não responde a estímulo, né? Então, se tem gente correndo atrás de você e está pressionando, você vai continuar correndo. E como que você fala, olha, eu não vou correr, eu vou ficar parado aqui. Só que sua mente ela continua. Por quê? Porque a mente ela é o único órgão do nosso corpo que ela trabalha em diversos níveis. Então, eu estou conversando aqui com você em nível cognitivo racional e tenho a parte cognitiva inconsciente que está lá, assim, recebendo todas essas informações, entendendo essas conexões e fazendo outras formulações. Então, nesses casos, é importante a gente entender que esses sintomas, eles vêm do inconsciente. Eles vêm de um lugar que você vai guardando essas informações e essas informações depois vão para o corpo. Então, acessar essa área que é tão sagrada e que é tão complexa no ser humano é a forma de entendermos o que está acontecendo. Tá bem? Gláucia, teria sim o tratamento homeopático, ele é muito positivo, homeopatia, os florais, a fitoterapia, porque trabalha com os psicossintomas, liberação de emoção e os resultados são muito bons. Eu realizo o tratamento online, né, as terapias online, e como eu trabalho no fuso horário do Japão, é muito conveniente para o Brasil, eu começo a atender às 7 da manhã,
e vou até, que é 7 da noite Brasil, né, até umas 4 horas da tarde, que são 4 horas da manhã Brasil. Então, eu também atendo o controle de sintomas de ansiedade durante a madrugada. Então, pode entrar em contato comigo que eu realizo, assim, um atendimento, tá bom? E quando o processo de transição de vida, né? Então, quando tem uma separação, que tem o luto, depois tem a redescoberta do feminino, do masculino, né? Que é a identificação da persona, porque quando a pessoa vive muito tempo com a outra, as imagens elas acabam se fundindo naturalmente, né? Então, com o tempo a separação vai fazendo isso com a pessoa. E aí essa imagem, ela sofre, como eu falei, o luto, porque é o luto de uma história, um luto de várias situações, por melhor ou pior que tenha sido, é uma história que se construiu na sua história. E aí tem o luto. Mas depois vocês se identificam como pessoas individuais. E aí você tem a possibilidade de viver a história com outra pessoa. Você tem a possibilidade de viver uma outra relação. Você tem a possibilidade de construir uma outra vida. Uma construção emocional num outro prisma. E então é importante você, primeiramente, se conhecer, fortalecer, receber o que o outro tem e saber qual é o seu limite, tanto de entrega para o outro quanto de receber. Porque eu acho que é muito importante a gente saber o quanto que se entrega para o outro não levar o que é nosso, que é o nosso coração e as nossas emoções, né? Até tem algumas imagens que eu gosto de trabalhar que é como se cada um que a gente conversa, conhece, a gente sempre troca flores, né? Então, às vezes, você pode, inclusive, dar mais as suas flores do que receber. Ou às vezes você dá flores e recebe, às vezes você recebe mais flores do que dá, e é importante ter o equilíbrio. Dá uma flor e receba uma flor. Vai dando tempo para as coisas acontecerem, e aí assim o solo fica mais estável, fica mais tranquilo, e aí a sua jornada fica mais segura para você e para o outro, né? Licença. Bem, como que funciona a homeopatia, né? Cada um tem uma resposta como a várias medicações, a várias situações, a vários processos terapêuticos. Então, se inicialmente não teve resultado com a homeopatia, faz-se adequação com uma outra homeopatia ou fitoterápico para se trabalhar a raiz do problema. Porque, como eu falei, o problema geralmente é no inconsciente, né? Que está lá a raiz dessa imensidão de sintomas. E a homeopatia, fito, os florais, eles agem nessa região. Então, eles agem no inconsciente. Então, às vezes você toma e está atuando lá naquele inconsciente que está fechado. Então, imagina que você tem um problema familiar, um problema, uma questão muito antiga que está vindo com você. A homeopatia ela vai lapidando, vai amolecendo, até permear no problema e liberar. Então, às vezes, inicialmente não se trata o sintoma como um psicomoderador, que é como um neuromodulador, que você toma e fecha a chavinha. Mas a homeopatia ela vai no sintoma. E esse sintoma tem uma profundidade muito grande. E é nessa profundidade que a gente vai. Então, às vezes, conscientemente, você não sente o resultado, mas está agindo no teu corpo e no teu inconsciente. As coisas com o tempo vão ficando mais leves e você vai percebendo essa leveza, né, com o tempo. Então, tudo isso vai auxiliando. E não tem problema nenhum tomar a fitoterapia, a homeopatia, os florais junto com a medicação convencional. Muito pelo contrário, auxilia inclusive a sua ação conjunta, né? A melhorar a sua resposta ao tratamento clínico normal, né? Que você já faz. Por que a ansiedade gera síndrome do pânico? Uma ótima pergunta. A ansiedade gera síndrome do pânico porque você está no seu limite,
psicoemocional. Então, você fez um suporte de muitos problemas, muitas situações, relacionamentos durante muito tempo, e até então você estava dando conta. E durante algum tempo isso começou a entrar no seu limite emocional, no seu limite mental, e aí vem a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma síndrome que paralisa, que o teu corpo fala, olha, daqui para frente não dá. Por quê? Porque tem situações internas muito expostas. Então, se você tem um problema, às vezes, no seu meio familiar que te deixa muito abalada, provavelmente quando você saia, você não vai conseguir interagir emocionalmente com as outras pessoas ou em outras situações, e aí vem a crise do pânico. Então, é importante entender qual é o teu contexto, como você está e como que funciona, em que momentos que acaba gerando a crise, a síndrome do pânico para você. Mas a síndrome do pânico é uma forma do teu corpo, da tua mente, principalmente das emoções, te preservarem de uma exposição que mentalmente você não dá mais conta, que mentalmente você precisa descobrir ou até mesmo lidar para se fortalecer, para melhorar essa situação. Então, a grande questão da síndrome do pânico é há quanto tempo você já deu conta da ansiedade, então você já tentou ao máximo segurar, não foi suficiente, e aí vem uma forma do teu corpo falar, olha, como eu não vou mais suportar nenhuma agressão psíquica, que é da mente, às vezes pessoas que falam, que agridem verbalmente, que manipulam, que enfraquecem o outro, ou que abaixam a autoestima do outro, tanto psicologicamente como emocionalmente, gera essa sensação de síndrome do pânico, e que quando a pessoa lida com essa situação em outros meios, ela se sente paralisada, ela não consegue reagir, porque a mente dela está no limite, já está com seus 200 quilos de força mental e os seus 200 quilos de força emocional. E aí ele fala, olha, não mereço, então eu não vou fazer mais nada. E aí vem os sintomas, por quê? Porque já está transbordando, né? Já está num limite que dali não dá mais. Então ele fala, olha, eu me preservo, não vou me expor, você vai ficar quietinho aqui até você resolver essa situação e a gente poder continuar. O nosso corpo, ele é muito sábio, o nosso corpo, ele é maravilhoso, ele dá um trabalho imenso para a gente descobrir o que ele está querendo dizer. Mas ele fala, o nosso corpo é a nossa bibliografia, ele fala coisas importantíssimas para a gente poder acessar essas informações e poder melhorar a nossa qualidade de vida, nos libertar disso tudo que se prende, disso tudo que impede de ser feliz, para buscar esse desenvolvimento pessoal e emergir de toda essa dor, desse sofrimento, dessa ânsia de ser feliz, dessa ânsia de transformar a minha vida, essa ânsia de sair dessa situação que me pressiona tanto, que é ansiedade, tá bom? Se eu atendo criança com déficit de atenção? Sim, eu atendo criança com déficit de atenção. É um resultado muito gostoso, porque a criança hoje em dia ela tem um padrão funcional muito diferente, né? Ela tem um padrão de uma inteligência muito grande, de uma maturidade emocional, porque elas são crianças, né? Que ainda são pequenininhas, então elas não têm isso, então elas têm muita informação mental, mas elas não têm a maturidade emocional. E a hora que tenta ligar essas duas linhas, não dá conta, né? Então, isso, principalmente, lógico que tem diversas outras questões, é uma das grandes e principais disfunções que gera o déficit de atenção. Porque é muita informação, pouca maturidade, maturação cerebral, maturação emocional, para poder viver essa experiência e ter um resultado. Então, a criança ela pode ser super inteligente, mas ela não tem ainda o complexo mental formado para tudo isso. E aí isso gera déficit de atenção, gera sofrimento para a criança, porque não é só a informação da escola.
Hoje as crianças, elas entendem relacionamentos, hoje as crianças entendem a função familiar, hoje as crianças assistem à TV e entendem. Na nossa época, a gente assistia à TV e a compreensão era totalmente diferente. Os problemas psicoemocionais eram diferentes. Mas hoje as crianças, elas entendem, mas elas não compreendem, porque é muito superficial ainda para elas. Elas têm uma maturidade, elas têm uma percepção, mas elas não têm uma maturação emocional para trabalhar tudo isso. Então, por isso que tem muitas déficit de atenção, tem muita ansiedade, tem muito problema em escola, tem muito problema familiar, porque ela precisa ainda maturar a tua história, se desenvolver, com recursos terapêuticos é possível que ela construa essa habilidade interna, integre essas funções e aí diminua essa percepção e consiga, né, viver de uma forma mais alegre, mais dinâmica, mais infantil, né, mais natural, mais lúdica, tá bom? Realmente, né, existem um nível de crise, né, de estresse, que conforme vai se repetindo, leva para o hospital. Eu vou citar um caso, né, que acredito que vocês vão entender um pouco mais. Eu tenho uma paciente, né, ela tem em torno de uns 26 anos hoje, e ela teve um problema muito sério com o pai dela. E só que ela nunca tinha trabalhado isso diretamente. Então, todas as vezes que ela conversava com os amigos, com o marido, com a mãe, com as pessoas ao redor, e vinha esse assunto de pai, de família, ela começava a passar mal. Então, às vezes, e ela não conseguia linkar uma situação com a outra. E aí, muitas das vezes, ela começava a sentir o coração acelerado, até uma vez que ela teve uma discussão com a mãe começou a defender o pai dela, e aí ela entrou num surto, e aí ela teve que entrar em contato comigo. Então, era uma situação que ela não imaginava que era pelo conflito interno que ela tinha familiar. Mas conforme a situação ia a levando para aquela esfera do problema, ela se sentiu o quê? Fraca, vulnerável, e isso gerava os psicossintomas nela. E aí ela ia para o hospital. Então, às vezes, ela se sentia ansiosa por conversar com os irmãos, ou de pensar em construir uma família, ou às vezes de conversar com um companheiro, às vezes de conversar com uma amiga. Então, algumas situações vinham em momentos que ela não entendia essa contextualização. E ela se sentia muito mal por isso. E quando ela tinha que lidar com essa emoção inconsciente, que era quando ela ia lidar com o masculino externo, ou com alguma situação familiar, aquilo era sofrido inconscientemente para ela. E a hora que vinha, vinha com muita força, vinha com muita intensidade. E aí acontecia as crises e ela tinha que ir para o hospital. E aí, conforme nós fomos compreendendo isso, ela conseguiu se estruturar. Então, quando chega nesse assunto, ou ela entra até o limite que ela tem a possibilidade, ou ela não entra no assunto, sai do assunto. Por quê? Porque isso está no limite psicoemocional da pessoa. Entendeu? Eu acho que essa situação ela esclarece muito dos sintomas, né? Então, por exemplo, se dependendo da situação que você vive, você tem uma questão profunda e isso vai se agravando, né? Um problema no relacionamento, um problema no trabalho, uma questão de autoestima. Se você vai vivendo várias situações que sempre está ali, né, relembrando, né, acentuando essa informação, é a hora que você vai sentindo os sintomas, né? E aí isso gera muito mal-estar, isso gera muita angústia e muito sofrimento, né?
Um minutinho só que eu preciso pegar aqui o carregador do celular. Um minutinho só. Olha só minhas flores, que lindas. Aproveitem. Prontinho. Bem, então eu li uma mensagem aqui que todas as vezes que volta para casa, né, sente uma sensação muito ruim e começa a fazer contagens para ir relaxando, que é a vontade de gritar. Bem, dentro dessa situação, né, sem antes conversar e aprofundar, mas o que eu diria é que existe uma situação que você precisa trabalhar, lidar internamente na sua família e principalmente que você precisa se expor, né? Precisa pontuar alguns limites que foram ultrapassados e estão invadindo o teu espaço psicoemocional. Porque todas as vezes que você quer gritar, é colocar o teu limite, a tua margem de expressão para que você consiga trabalhar a tua interação com o outro. Então, se você precisa gritar, você precisa colocar um limite. Importante perguntar qual é esse limite, quais esses sapinhos dessas situações que você tem engolido, que você precisa conversar, falar, mudar, melhorar na tua vida, o que você gostaria de melhorar com você e com o outro. Tá bom? Bem, se a fluoxetina e a antriptilina é bom. São remédios comprovados e são clinicamente muito utilizados, tá bem? Que ótimo, agradeço. Eu estou lendo aqui a mensagem de vocês. Que ótimo que eu estou esclarecendo as dúvidas. Podem me perguntar. Gostaria de saber como que eu posso auxiliá-los ainda mais a esclarecer essas questões sobre a psicoemoção, sobre as suas questões dentro da ansiedade, né? Eu imagino que a síndrome do pânico é um inferno de vida, mas então é melhor colocar a luz e buscar sair desse inferno, porque é inferno externo, mas é um inferno interno. Então, internamente, essas emoções, elas estão muito difíceis e elas precisam ser elaboradas para poder melhorar a qualidade de vida e tirar esse padrão emocional tão bloqueador que você está vivendo, né? E realmente descobrir a força de vida, né? Agradeço muito a mensagem, que depois que nós começamos a conversar, a força interna começou a vir. E isso é muito bonito, porque isso é individual. É entender que você tem a força, que existe um processo interno que pode ser muito transformador e muito bonito, que pode se passar pelo vale de algumas dores, de algumas tristezas, de algumas situações difíceis, mas que a hora que se supera, o ganho é muito grande. Eu falo que muitas pessoas, a hora que elas chegam no problema, 30% elas tendem a se retirar, porque elas têm medo da dor. E não é a dor que vai ser quando você enfrenta um problema, é o esclarecimento. O que gera o sintoma é não ter esse esclarecimento. Então, quando você tem o esclarecimento e aí você passa por ele, aí você consegue se tornar saúde. Você consegue romper esse passo da sua vida e isso não te torna mais escravo dessa situação. Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a terapia, ela é um processo de vários ciclos, mas que é extremamente importante passar por todos eles para você poder se integrar, para você poder se perceber, para você poder entender o que está acontecendo, né? E quanto mais você se conhece, maior é a força
que você vai descobrir internamente. E às vezes a situação parece ser óbvia, mas se você não passar por ela, você não vai encontrar o que tem depois. E eu respeito muito o tempo do paciente para se passar por isso. Não posso invadir enquanto a pessoa ainda não está preparada por passar para essa experiência. Então, nós construímos um caminho para se tornar seguro essa passagem, esse momento na vida. Que aí sim a gente consegue elaborar de uma forma construtiva, né, e fundamentada o seu processo de autonomia e alteridade. Então, eu fico muito contente, eu agradeço muito a nossa experiência de hoje, o nosso encontro de hoje. Falamos de temas importantíssimos, falamos assim de uma profundidade muito grande sobre a ansiedade, sobre a influência na qualidade de vida, como que isso pode influenciar de forma negativa, como você pode buscar esses recursos para desenvolver de forma positiva, né? Eu tenho um grupo sobre ansiedade zen, que é como trabalhar o autoconhecimento, e em agosto nós estaremos começando um processo, né, online de terapia e meditação de autoconhecimento para nós cada vez mais buscarmos de forma integral, total, todo esse recurso. Mas a resposta sempre é dentro, né? Você pode utilizar a medicação como suporte, que ele pode auxiliar muito, mas a pergunta e a resposta é internamente. Se não for lá dentro, não tem resposta. Só vai aumentando a medicação para gerar mais suporte para você dar conta do problema. Mas a resposta está dentro. É buscar no teu inconsciente, é buscar na tua história, é buscar na tua vida, é buscar na tua rotina o que está agredindo a ponto de gerar os sinais e sintomas da ansiedade. Mas a raiz é uma questão muito pessoal e íntima que está sendo constantemente acessada. E é nesse ponto que nós vamos buscar. Através da meditação, da terapia, dos florais, homeopatia, do desenvolvimento integral. Tá bem? Todos os domingos eu realizo a live, né? Então, domingos à noite no Brasil e segundas de manhã aqui no Japão eu realizo a live. Em torno de 9 a 10 horas da manhã eu faço atendimento antes, então a hora que eu saio já entro aqui na live. Então, fique à vontade. A partir das 9 horas da noite no domingo, eu já estou aqui com vocês, eu acompanho durante a semana. Eu tenho site que tem muitos artigos, tenho vídeos que são muito interessantes para vocês buscarem recursos para autoconhecimento, para autoterapia. Também são muito interessantes para você poder buscar. Tem a minha página no Facebook, que também tem muitos textos interessantes para você conhecer. Então, eu tenho a live, mas eu também proporciono uma estrutura muito grande para que você possa, com a rotina, ir se alimentando de informações positivas e se fortalecendo, tá bom? Se a bronquite tem algo a ver com o emocional, sim. A bronquite, ela tem sim. A bronquite é quando a pessoa ela sente sem movimento. Então, quando ela começa a ter uma inflamação nos brônquios, é porque ela está saturada. Então, ela não consegue ver a saída e ela fica saturada. E aquilo vai fermentando, aquilo vai aumentando. É uma doença autoimune, a bronquite, né? Então, ela começa a ter aquela reação interna muito grande, ela começa a ter falta de ar, ela começa a se sentir mal, e aí ela precisa definir o que ela precisa agir, porque ela não está conseguindo se expressar, se impor, ser quem ela precisa ser em determinados momentos. Então, é importante entendermos os sinais e os sintomas para entender como que a pessoa está se sentindo. Agradeço muito, 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 muito toda a nossa experiência, a nossa compartilha. Eu vou colocar aqui embaixo
para vocês todos os meus contatos e fiquem à vontade para poder entrar em contato comigo, podemos conversar. Uma ótima noite de domingo para vocês, bom descanso. Eu convido vocês, né, a finalizar essa live com uma respiração que eu gosto bastante, que ela auxilia no trabalho da ansiedade, mas também com autocontato, né? Você coloca as duas mãos no peito, né? Começa a massagear. E você inspira, pressionando o peito para baixo. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prende o ar. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Pressiona o peito, puxa o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Relaxa, não relaxa? Já solta mais o ombro. Relaxa o peito, aumenta a respiração e começa a aumentar a circulação sanguínea e diminui a pressão mental. Tá bom? Uma ótima noite, agradeço a presença, o tempo e a compartilha, a confiança de todos vocês. Eu sou Mara Cordeiro, eu sou terapeuta, mestre em medicina tradicional chinesa e realizo também o atendimento terapêutico de meditação online. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Muita gratidão. Só mais última pergunta da Cristina, né? Porque você tem várias crises de arritmia, é importante nós conversarmos, né? Para entender o que está acontecendo com você, para aprofundar melhor nesse assunto, mas o coração arrítmico, ele significa que tem alguma coisa emocional que você não está lidando, né? Então, seja um relacionamento, seja alguma situação que você não está conseguindo lidar e está te gerando sofrimento. É perigoso? Todo psicossintoma pode se tornar doença, então é importante você entender qual é a causa raiz para você trabalhar, para isso não gerar nenhum desgaste no teu órgão cardíaco, tá bom? Então fique muito calma, muito tranquila. Inicialmente não tem problema, mas você tem que se cuidar, tá bom? Ai, que ótimo, Vitor. Quando faz, relaxa, né? E você pode fazer em torno de 1 minuto. Então você coloca uma música dentro de 1 minuto e meio, 2, e você vai fazendo isso, a hora que você vê, já tá bem relaxado, com o corpo solto, é bem gostoso, tá? Não, Cláudia. Bem, todas as vezes que a pessoa me refere à relação à morte, eu sempre falo que ela está buscando uma nova vida. Então, hoje você agradece a todo o seu passado, mas amanhã se permita recomeçar. Olhe com muita sinceridade o que está acontecendo na tua vida, agradece a tudo que passou e amanhã, a hora que você acordar, você fala: eu nasci de um novo dia. Você não precisa morrer para recomeçar uma nova vida. Você pode recomeçar um novo momento, uma nova história a partir de você. Como eu falei, às vezes a gente precisa organizar lá fora, mas às vezes a gente tem que transformar dentro. E quando a gente fala em morrer, a gente busca uma nova vida, que ela comece agora, tá bom? Um beijo grande, uma ótima noite, agradeço muito, muito, muito vocês e que nosso dia seja abençoado. Uma ótima semana, façam o melhor para vocês, estabeleçam 3 metas, 3 coisas que você gostaria de olhar e melhorar essa semana
né? Seja melhorar a alimentação, seja melhorar uma conversa, seja melhorar uma situação, mas coloque 3 objetivos para você melhorar um pouco mais na tua vida e para você se descobrir e cada vez mais florir aonde você está. Um beijo grande, muita saúde e gratidão.